Nós estamos recebendo hoje aqui, eu quero chamar o pastor Mauro Rossi, meu pastor. Eu quero que você celebre ao Senhor. Está ali minha pastora Cleidinha, sempre chique, sempre fina, aleluia. Estenda a sua mão aqui à frente. Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Mauro, Senhor, pelo legado do teu filho. Obrigado pela vida do pastor, obrigado pela vida da Cleide, obrigado por essa família, por essa casa que nós honramos, Senhor, e declaramos o seu cuidado, o seu favor. Abençoa, Senhor, lá as igrejas ali no Carrão, a Vila Matilde, tudo que eles têm colocado as mãos, que o Senhor possa favorecer em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado. Glória a Deus. Paz, irmãos, boa noite. Pode sentar. Feliz de estar aqui, feliz de fazer parte dessa história. Estava falando para a Nenê ali que o empréstimo está vencendo, hein? Esse povo só está emprestado, não sei se você sabia disso. Eu só preciso achar a promissória que esse povo assinou. Nenê, tem uma turma, hein? Emprestamos há uns anos atrás lá de São Paulo. Preciso achar só o documento. Está conosco também a Lari, também conhecida como Larissa, e o Robinson, vieram de São Paulo. Já deixaram o CPF, RG lá. É incrível esse negócio. Vem pra cá, daqui a pouco fala, cadê? Fala, ficou. Tá lá fazendo alguma coisa, trabalhando, casou. Meu Deus. Obrigado, irmãos, pelo convite. Pastor Fred, Fabiana. Parabéns pela netinha também, né? Parabéns à igreja pelo aniversário. Igreja linda. Povo lindo. Glória a Deus. E glória a Deus mesmo. Muito feliz, irmãos, por aquilo que Jesus tem feito. E nós fazemos parte disso. Que bênção, né? É ou não? Amém? Fazemos parte disso. E aliás, a gente nem sabe, irmãos, nós não sabemos o alcance do que você tem feito para o Senhor. Às vezes a impressão é que, né, a gente está aqui todo dia, aquela batalha diária, mas aquilo que nós fazemos em Deus, isso é multiplicado, viu? Saiba disso. Isso é espalhado, expandido. E a gente vai ter boas surpresas no céu, daquilo que a partir da sua vida Deus fez e está fazendo. Glória a Deus. Eu queria meditar numa palavra. Eu orei, pensei. Preparar uma pregação sempre é um desafio, porque é muita responsabilidade. Mas eu creio que o Senhor quer falar conosco algo que eu tenho ministrado à nossa igreja lá em Vila Matilde. E eu queria que você abrisse então Juízes capítulo de número 6. Juízes capítulo de número 6. É a história bem conhecida de Gideão. E tem algo aqui, eu creio, o Espírito Santo falar conosco hoje. Juízes 6 é uma leitura longa, vou ler alguns versículos e a gente vai meditando. Juízes 6 verso 1 diz assim: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 3: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Verso 5: subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Verso 7: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Amém. Obrigado, Jesus. Nós queremos de todo o coração, Senhor, estamos hoje
esse tempo, continuarmos rendidos. Nós desejamos, nós precisamos da Tua palavra. Nós desejamos mais, porque o Senhor tem mais para nós hoje. Obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade, obrigado por estarmos juntos aqui te cultuando. Esse lugar é Teu, Jesus. Tudo que está acontecendo aqui é por Tua causa, Senhor. É para Tua glória. Nós oramos em Teu nome. Amém e amém. Amados, a história de Gideão, eu creio que muitos conhecem. Havia uma crise, a gente leu aqui, e a crise nasceu por causa do pecado. O povo se afasta de Deus e o Senhor os entrega como um pai que ama o filho. O pai disciplina, e o texto diz, entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, e 7 anos aquela luta, e vinham os midianitas. O texto também diz que não só os midianitas, mas outros povos subiam, verso 3, e subiam contra Israel, saqueavam. E o verso 2, que a gente não leu, diz que o povo se escondia nos montes, nas cavernas e nas fortificações. Eu creio, Deus tem algo para nós aqui hoje. Esse tempo de tanta luta, tanta maluquice que a gente está vendo por aí, lutas pessoais, a gente vive enfrentando desafio, o Brasil está enfrentando desafio, a igreja, a sociedade. Esses dias eu estava vendo umas doideiras que não tem mais limite mesmo, né? Não é nem assim, virou meio que uma frase feita, mas parece que o pessoal está se superando. Eu estava vendo esses dias uma turma aí que está fazendo sexo com plantas. Eu não sei como é que é isso não, nem fui atrás para ver. Sexo com plantas, e não tem mais limite. A aberração, a bizarrice, a maluquice, as coisas malignas, deformadas, a sociedade, e nós estamos no meio disso, e Jesus nos chamou para ser luz. Você sabe que a luz do mundo não é a Bíblia é a luz da igreja, a luz do mundo é você. E a gente tem falado isso lá. Você é a Bíblia que o mundo não lê. Você é a igreja que o mundo não frequenta. E aqui havia uma crise, a gente sabe por quê, sempre é assim. E o povo clama. E o texto vai dizendo, verso 2, eles, em tempo de crise, o texto fala que eles se escondiam em montes. Tem gente, o monte fala de fuga. Monte fala de gente, por exemplo, também, que espiritualiza tudo. Tudo é o diabo, e às vezes essa história que tudo é o diabo, e o diabo, né, o diabo faz assim, eu não tenho nada a ver com tudo. Tem coisa que não sou eu não. E tem gente que atribui ao diabo muita coisa porque é uma fuga. É mais fácil crer que é um demônio do que uma questão de caráter. Não, é libertação, não é arrependimento. É mais fácil. O texto diz, se escondiam em cavernas. Tem gente que na crise se isola, como Elias, se deprime, acaba ali entrando num buraco existencial e abandona o ministério, abandona a caminhada, quer morrer. Tem gente, o texto diz aqui que eles fizeram fortificações, verso 2. Tem gente que é em tempo de crise, e quanta gente, não só de agora, mas também hoje, gente que no meio de luta, passa problema, a pessoa se arma. Tanta gente armada, tanta gente assim, né, com as garras à mostra, tanta gente que se sente, acha que foi ferido, ferida, ou foi ferido, e vive, né, fortificado, armado. Crise, e isso vai atingindo as pessoas. Aí o texto diz, verso 7, que o povo clamou. Irmãos, alguém disse que as coisas podem andar debaixo de 3 influências. As coisas podem, e às vezes a gente fica assistindo. As coisas podem estar debaixo de uma influência humana, carnal. As coisas podem estar debaixo de uma influência maligna, demoníaca. Ou as coisas podem estar debaixo da direção e do poder do Espírito Santo. E quem pode trazer o poder do Espírito Santo do céu para a terra? A igreja.
E o povo clama. E tem um escritor, um herói da fé, um mártir, foi martirizado pelo comunismo, Watchman Nee, ficou 20 anos preso, governo chinês, ele era chinês, e ele morre praticamente na prisão em 72. Ele dizia o seguinte: Deus escolheu agir em algumas coisas, ele dizia, somente através da oração do povo dele. Deus escolheu se mover em muitas coisas assim que o povo dele se levantar. O povo clamou. E aí, isso verso 7, o verso 8 diz o quê? Que Deus envia um profeta. Deus envia um profeta e o profeta começa a falar. A gente não leu, não dá tempo de ler, você lê depois. Ele lembra das coisas do passado, como Deus fez subir o povo do Egito. Então, o profeta até o verso 10, ele cita a Bíblia. Ele cita aquilo que traz esperança. Ele cita aquilo que Deus já fez. Uma mesma situação que o povo estava vivendo. O que Deus fez no passado, quando o povo era cativo também? E no passado, aqui o texto fala do Egito. Deus libertou. Então você tem aqui, a primeira coisa que Deus faz é um resgate para a palavra. Pecado vem também de nós nos afastarmos do ensino da Bíblia, de não conhecer a Bíblia. E aí Deus manda o profeta. É a revelação geral, é a palavra logos. É para quem quiser ouvir. E a partir do verso 11, um anjo aparece para Gideão. Existe uma palavra, como hoje aqui, sendo repartida esse aniversário. A palavra logos, revelação geral. Mas o verso 11 vem uma palavra específica, uma palavra rema, para aquele homem, Gideão. E o verso 11 diz que o anjo vem, ele senta, é interessante, ele se senta, né? O céu vem, se senta debaixo de um carvalho, e o anjo fica olhando, Gideão trabalhando de madrugada, para salvar a colheita do saque, do roubo dos midianitas. E o anjo está sentado. O que alguns chamam de atraso, Deus chama de processo. Porque a primeira coisa, irmãos, você vai ver que Deus não trabalha na crise aqui, primeiro. Deus vai trabalhar na vida daquele homem. Homem valente, homem esforçado, de madrugada trabalhando para salvar lá a colheita. E é assim que Deus faz. Quanta gente valiosa, quanta gente batalhadora. Todo mundo quer que a vida dê certo, amém? Todo mundo quer que a família dê certo, todo mundo quer que o casamento, as coisas deem certo. Meu Deus, estou lutando. E muitas vezes é assim, está lutando, está lutando. É como o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. O anjo vem, e ele começa a falar com Gideão, e ele continua sentado. Ele vai dizendo assim, né? Ó o 12: o Senhor é contigo, homem valente. E aí o Gideão fala o quê? Ai de mim, Senhor. Ai, se o Senhor é conosco, ele vai falando, cadê os milagres, cadê as maravilhas? É interessante esse negócio de Deus estar conosco e a situação não muda. Lembra José, lá com Potifar, escravo, ele piorou, virou presidiário. E o texto diz, fala assim, e o Senhor era com José. Você fala, meu Deus, se o Senhor é comigo, então muda logo esse negócio aqui. Fala, Deus está na área, e aí, né? Como assim Deus está comigo? Está do mesmo jeito. Amados, a palavra que o Espírito Santo tem para você e para mim hoje, Deus tem falado, tem ardido no meu coração, tem falado isso lá esses dias com a nossa igreja. Esse texto: onde houver um homem, uma mulher do céu, é aí que as coisas do céu vão se manifestar. Deus vai trabalhar primeiro na vida da gente. E é interessante que o anjo, ele está falando, Deus vê você, sabia? Deus vê você de um jeito que nem você mesma se vê. O Gideão falava assim, eu lê depois, né? Ele fala, ele olha para fora,
ele olha para dentro, ele não está olhando para o céu ainda. Ele olha para fora e fala: cadê os milagres? E o anjo faz que não ouve ele, né? Ele só lá, ai, ai, ai. Aí o anjo fala: então, né? Mais ou menos assim: vai nessa tua força aí e livra, 14, Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele continua, ai, verso 15: como que eu vou livrar Israel? A minha família mais pobre, né? Em Manassés, você fala Manassés, podia ser aquela tribo assim, né? Judá, né? A gente sempre lembra de Judá, né? De Levi, sei lá. Manassés, né? Massanés, nem sei falar direito não. É a menor da menor a minha família, eu sou mais pobre, quem sou eu na fila do pão? E o anjo, olha, o anjo continua falando. É outro discurso, é outra conversa. O céu falando com a terra é ai, é olhar para fora, é olhar para si. E o céu dizendo: não, você vai nessa sua força. Já que eu estou contigo, o anjo está insistindo, verso 16: você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Eu falava lá na igreja, tem um estudioso chamado Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, é um filósofo austríaco, e ele foi um estudioso da linguagem. E ele diz algo, ele já é falecido, ele falava assim: o limite do seu mundo é o limite da sua linguagem. Olha o que a terra está dizendo. A terra está dizendo isso. Ele falava: o limite do seu mundo é o limite da sua linguagem. Linguagem é mais do que sai da boca. Linguagem é uma crença. Que língua que você fala? E ele dizia mais, ele dizia assim: quem tem problemas com palavras vai ter problema com aquilo que pensa. E Provérbios 23, 7 diz: assim como o homem imagina, assim ele é. O limite do seu mundo é o limite da sua linguagem. Você vê o céu fornecendo outra linguagem para a terra. A linguagem da terra é olhar para a situação, é olhar para dentro, para nós. Quem sou eu? Essa é a linguagem da terra. Mas o céu está dizendo para você essa noite: vai nessa tua força, irmão. Porventura não fui eu que te mandei? Você vai vencer. Gente, isso não é evangelho da prosperidade não. Essa é a prosperidade do evangelho. Meu Deus, a gente passou pelo Dia dos Pais agora. Quem é pai e mãe aqui? Quem tem filhos? Amém. É lógico que você quer ver seu filho voando, amém? A sua filha rompendo. Que pai e mãe que não quer ver isso? Mas a gente crê nisso, fala: meu Deus, lógico. Mas a gente acha que Deus não, falar nessas coisas, sei lá, é prosperidade. Falar nesse negócio não sei, né? Parece que tem que estar barganhando. A gente põe tanta trava a título, não sei, excesso de zelo, como Paulo dizia dos judeus: tem zelo, mas é sem conhecimento. Pai celestial, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Essa é uma noite de libertação também aqui. Essa linguagem que está na sua cabeça aí, de dedos com Deus, é muito difícil, né? Parece que Deus assim, não é bem assim. Ele não quer abençoar tanto assim não. Você tem que passar no estreito, né? Terra, né? Estreito. Tinha uma igreja com nome, o nome era Estreito na Terra, o nome da igreja. Eu não vou nessa igreja não. Parece que Deus está sempre assim, né? Mais um pouquinho. E você vê o céu falando com Gideão: você vai vencer. Eu te levanto no meio de uma crise. Tem crise, tem problema demais acontecendo. Tem saque, tem violência, tem roubo, tem injustiça. Mas Deus quer estabelecer justiça na terra. Oh meu Deus, eu creio nisso.
Glória a Deus. Gente, eu sempre me lembro disso, falando de Pai Celestial. Esses dias, né, a gente andou falando sobre isso, passou a data. Esse texto de Lucas 11, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. A gente sempre vem um assunto na cabeça: cura, a cura, a libertação. Parece que tem teologia por aí que infestou a cabeça das pessoas, que sempre a gente está querendo mais, ou querendo troca, e Deus não é bem assim. Meu Deus, pega uma criança, eu não vou perguntar, não precisa erguer a mão. Você que entrou enfermo, você que hoje está enfrentando enfermidade, é no corpo, é na alma, é uma batalha na vida, não só enfermidade. Mas falando em enfermidade, quem é pai e mãe aqui, o filho desobedece, amém? O filho desobedeceu, Israel desobedeceu, e pegou uma gripe porque desobedeceu, saiu sem chinelo. Que pai e mãe que vai chegar no filho e falar: ó, a título de te ensinar, vai ficar com febre, hein? Não vou te levar para o hospital. Que pai e mãe que faz isso? Ninguém faz isso, amém? Amém, né? Mas a gente acha que Deus faz. A gente acha que Deus, a título de ensinar alguma coisa, não, você vai ficar doente. Eu não acredito nisso. A doença faz parte do drama da vida, os problemas fazem parte. Mas eu creio em um Deus que nos disse isso: se vós que sois maus. A gente nem imagina fazer certas coisas com os filhos, por mais que eles estejam errados, mas a gente acha que Deus faz. E Deus está falando nessa noite, é uma noite de libertação aqui, é noite de resgate, é noite de um frescor. Deus é por mim. Quem pode hoje falar com fé aqui: Deus é comigo? Fala para alguém do lado aí: Deus é com você, irmão. O Senhor é contigo, irmã. Oh, meu Deus, será que Deus é difícil demais assim? Será que é desse jeito mesmo? E aí, o anjo falando com Gideão, a linguagem sendo mudada. Sabe por que a linguagem tem que mudar? Porque, gente, a fé, ela se apodera da promessa de Deus, ela vai se apoderar. Essa fé que se apodera, ela não pode ir além do conhecimento que eu tenho dessa promessa. A fé que se apodera da promessa de Deus, ela não vai além do conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. É por isso que o anjo está falando a palavra, está jogando uma semente. Eu estava falando lá do filósofo. Você sabe que semântica é o estudo que estuda o significado das palavras, o sentido de uma palavra. Semântica vem de semente, de sêmen, mesma raiz. É aquilo que gera vida. O anjo estava colocando semente de vida naquele homem. Estava lá apavorado, certamente madrugada trabalhando. Trabalhava de dia, desgastado, angustiado, só saía ai de dentro dele. Você que entrou angustiado, angustiada, mesmo que você, o povo de Israel, tinha pecado, e talvez Gideão, a Bíblia não diz diferente, estava no meio disso. Você que chegou aqui com essa angústia, esse ai dentro de você, creia nessa noite, receba uma palavra do céu, igreja Rocha Church aqui de Bertioga. Há um resgate. Deus colocou uma semente de vida em você. E isso, irmão, irmã, desde lá do Gênesis, quando Deus disse: domine, multiplique, abençoe. Escute o que eu vou te dizer: onde tem ordem para multiplicar, é porque já tem semente para multiplicar, meu irmão, minha irmã. Tem uma semente dentro de você. Onde tem uma ordem para multiplicar, é porque já tem semente aí, já tem poder aí.
está em você. O diabo tentando esterilizar você, os midianitas saqueando, roubando, colocando medo, o povo se escondendo em cova, gente armada, ferida, gente vivendo numa espécie de fuga. Em o nome de Jesus, você está recebendo uma palavra, a semente. Creia nisso, creia, volte a crer. Não pegue a sua má experiência e faça disso o parâmetro. Você não é o parâmetro. Por mais dura, difícil que foi uma situação que se tornou um referencial para você, volte para a palavra. Sabe, a palavra aqui está sendo repartida, a palavra logos. Mas o céu quer que vire um rema dentro de você, como aquele anjo estava falando específico com Gideão. A palavra logos, a revelação geral, qual foi? Olha, volte para a palavra. Diz lá, lembra quando Israel foi liberto do Egito? O profeta falando. Mas vem uma palavra específica, qual é? Eu sou com você. Olha que palavra específica, revelação de Deus, rema. Eu sou com você, fui eu que te mandei. Você não foi por conta própria. Que vem aquela acusação, né? Falar, não, você está querendo se achar, hein? Você está querendo se sentir, lá na ZL é assim, eu não sei aqui em Bertioga como é que era. Falar, você está querendo se achar. Você acha que Deus te mandou? Você? Quem sou eu? Tem gente que pega a luta e se desqualifica, fala, não, eu não tenho condição de servir, eu vou sair do ministério, eu vou orar, eu não vou lá na frente orar por ninguém, porque eu estou passando isso, estou passando aquilo. O Gideão estava passando um aperto danado lá. Olha a palavra para o coração daquele homem. Eu te escolhi. Viu? Você que pega a sua vida e você reduz a um mau momento, a tua vida não se resume a um mau momento, meu irmão, minha irmã. Oh, glória a Deus por isso. Está um mau momento aí, a tua vida não se resume a isso. Eu te escolhi, olha a palavra para você. Eu te escolhi, não fui eu que te enviei, diz o Senhor. Valente, varoa de guerra. Sabe aquelas, cantora de como é que é? De música pentecostal, corinho, né? Eu tenho até medo daquelas irmãs, elas cantam assim, né? Já viu o povo cantando? É sempre assim, né? Tem até um fogo atrás assim, né? Você fala, meu Deus, é com você sim. E aí Gideão reage. Quando você vê aqui o verso 16, 17, Gideão se levanta e fala, Senhor, se eu achei favor, 17, ele no 18 diz, eu vou buscar uma oferta. Aquele homem, ele recebe a palavra. E a primeira coisa que ele faz, quando a palavra gemina, ele abre, ele vira uma chave, ele vai ofertar algo ao Senhor. E o texto diz que ele traz um cabrito, ele traz um bolo com 20 quilos de farinha, uma efa de farinha, e um caldo lá, e aí ele coloca debaixo do carvalho, verso 19. E amados, o que é uma oferta? A oferta, ela fala muito quem nós somos. Hebreus 11:4 diz que a oferta de Abel, mesmo depois de morto, ainda falava por ele. É verdade. Aquilo que eu oferto, meu tempo, recurso, fala muito quem eu sou. Amém? Fala muito do que para mim tem valor. Lógico. Onde eu ponho dinheiro, onde eu coloco meu tempo, fala muito do que eu penso, do que eu acredito, o que tem valor para mim. E ele traz tudo, farinha, que ele estava lutando lá para salvar. Um bolo, é um bolão, né? 20 quilos de farinha. Ele traz diante do Senhor. A oferta fala por nós. Ali estava, eu dizia isso para a igreja lá, essa crise, luta, tanta gente meio desnorteada. O Espírito Santo está nos trazendo de volta para o aconchego dele. Volte a crer num Deus que ama você.
Volte a crer num Pai Celestial. Quem tem um Pai Celestial aqui? Dá uma glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor para Ele. Pai Celestial. Não estou largado na vida não. Oh meu Deus. Há um Pai que me ama. E a resposta daquele homem, esse é o Evangelho de Jesus. Tem gente que diz por aí assim: não, o que eu fizer para Deus não vai mudar. Se eu não fizer, não muda o amor que Deus tem por mim. É verdade, mas não é toda a verdade. A quem muito é perdoado, muito ama. Eu quero retribuir. Quem quer retribuir o amor de Deus aqui? Senhor, o Senhor me amou, eu quero retribuir. Não, esse evangelho aí que fala que Deus me ama e eu fico estéril, infrutífero. Não quero esse evangelho para mim. Gideão traz uma oferta, a farinha, tudo aquilo que era saqueado, que era o alvo do saque, ele traz com sobras, ele entrega. A vida dele estava ali. Oferta é isso, oferta é uma extensão de você, sabia disso? É por isso que a Bíblia fala muito de oferta, porque oferta define muito quem você será, quem você é. A oferta é uma extensão. Ele se entrega. Está pegando a palavra essa noite? Ele se entrega, ele coloca tudo ali. Restauração passa por isso. Você põe tudo de volta. Era alguém ferido, alguém questionando a Bíblia, amém? Alguém questionando a própria história do povo de Deus, do agir de Deus, alguém questionando a si mesmo. Eu não sou nada, eu sou pobre, eu sou menor, a minha família é menor. Exatamente isso. Ele reagiu aquela noite, e ele oferta, ele traz tudo, ele bota tudo ali. E sabe, irmãos, Deus ainda está trabalhando nele, nem mexeu na crise ainda. Aquele homem traz tudo, e o propósito do Pai Celestial, de novo, é uma coisa que, como tem gente que tem trava com isso, meu Deus, muitas vezes até, de novo, é um zelo que a pessoa tem, fala, eu não quero, parece que assim, esperar muita coisa de Deus é esse evangelho só de bênção. Tem um monte de nome isso na cabeça de muita gente. Às vezes é zelo, às vezes é alguém muito zeloso com a sua fé, mas não desfruta do amor, do abraço de um pai. Parece que fica prestando conta o tempo todo. Estou dizendo isso, sabe por quê? O propósito de Deus para você, quem está pegando a palavra aqui essa noite? O propósito de Deus para você, meu irmão, minha irmã, não é só um resgate, restaurar o que se perdeu. O propósito de Deus, no meio de um problema, como dizia o Hudson Taylor, aquele grande missionário lá, o inglês, missionário inglês para a China, século XIX. O propósito de Deus em uma luta é muito mais usar a luta para transformar você do que te livrar da luta. Porque o propósito de Deus não é só me livrar de um problema. Quando Ele trabalha em mim, Ele me livra do domínio que o problema exerce. Vai vir, por que tudo isso? O Gideão, nos sonhos mais loucos dele, eu tenho certeza, ele nem imaginava, nem sonhava que ele viria se tornar um juiz em Israel. O homem que estava dizendo tudo que a gente já leu aqui, ai, ele virou o líder do povo dele. Por isso Deus está trabalhando. Irmão, você pode não estar entendendo muita coisa hoje, mas a gente sabe, essa igreja aqui é uma bênção na palavra. Quem diz amém, amém? Glória a Deus. A gente sabe que o propósito de Deus, sabe na história do bolo? Quem já viu mãe, hoje marido tá mandando bem, né? Com comida também, né? Fazendo, glória a Deus. Minha mulher, passo até vergonha. Tá fazendo um bolo. Falava isso esses dias.
Está fazendo o bolo, aí tem lá o fermento, o dele aqui era asmo, era sem fermento. Mas fermento, farinha, vai virar um bolo, e bolo é bom, né? Mas você pega a farinha sozinha, põe na boca para comer, você fala, misericórdia. Você pegar o fermento, você fala, que é isso, né? Como é que pode disso aqui sair algo bom? É assim que é a vida da gente. Se você pega coisas separadas que acontecem, você vai falar, o que pode de bom sair disso? Mas confia naquele que tem controle sobre toda a situação. Ele vai fazer algo bom. Isso não é evangelho de prosperidade, não. É o Pai Celestial que está no governo da sua vida e da minha. Aleluia. Por isso, não pegue coisas separadas e você achar que o resultado final é esse negócio separado aí. Não, confia. E quando você oferta a sua vida, o Senhor ele vai assumir o controle. Ele assume o controle, porque Ele traz a oferta. Aí olha o texto, diz que o anjo no verso 20 fala assim, ó, pega a carne, o bolo, tira debaixo da árvore, põe em cima da pedra, da penha, joga o caldo em cima. E assim Gideão fez. Deus escolhe a oferta, é Deus que escolhe. Você deu a vida, Ele vai pegar a sua vida e vai organizar. E quando Ele organiza, o texto diz o quê? Que Ele põe lá o cajado e fogo consome aquela oferta. E diz que Ele desaparece. Ele desaparece porque Deus não é um Deus de padrões. Às vezes a gente fica fissurado, a gente entende ou engessa Deus de uma maneira que, se eu não vir acontecer de certa maneira, Deus não está naquilo. O anjo desapareceu. Lembra de Samuel? Samuel vai ungir lá na casa de Jessé o futuro, o segundo rei de Israel, que era Davi, mas ele não sabia. E quando ele chega, ele vê quem? Eliabe, né? Filho mais velho. Aí ele fala o quê? Certamente está diante do Senhor o seu escolhido. Aí Deus fala, não, você olha com os olhos, eu olho o coração. Talvez Samuel, ele viu Eliabe grandão, filho mais velho. Ele falou, não, rei é cara grandão, né? Por quê? Porque o primeiro rei Saul era grandão, era o sujeito mais alto lá do povo. Talvez Samuel, até ele estabeleceu padrões que Deus estabeleceu. Então, se Deus não está agindo de um jeito que você, talvez, sabe, aprendeu, ou Deus já fez isso outras vezes, que diz a palavra, a fé vem por ouvir, não por ter ouvido. Você continua ouvindo. A fé vem de ouvir. É como Abraão, ele ouviu de oferecer o filho, depois ele ouviu, não ofereça o filho. Abraão não só ouviu, Abraão continuou ouvindo. Aí o anjo desaparece, aí o Gideão fala assim, ai de mim, eu vou morrer. Aquelas ideias erradas que a gente tem de Deus.